Saúde os irmãos com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Que saudade dos irmãos. A última vez que eu estive aí foi presencial e eu confesso aos irmãos que não é muito fácil falar diante da câmera sem ter público, não. E o calor da igreja, o relacionamento entre os irmãos, ele nos ajuda muito nessa tarefa de poder ministrar a palavra. E ministrar assim, olhando para a câmera, eu confesso aos irmãos que eu me sinto até um pouco sozinho, mas a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui sobre a minha vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, assim como está sendo bênção para a minha, poder participar desse culto com os irmãos. Tia Del, meu abraço, Roberta, Wendel, pessoal aí da Igreja Missionária de Quintino. Deus abençoe muito vocês. Tão logo passando um pouquinho dessa fase, a gente possa estar aí presencialmente, junto com os irmãos, para poder estar ministrando a palavra, estar cultuando junto com os irmãos. E é uma alegria muito grande de poder participar desse mês da juventude e poder compartilhar um pouco sobre esse tema que os irmãos escolheram. Com Jesus, isso é viver. E quando eu penso nisso, eu vou ter que meditar no texto que os irmãos proporam, lá de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz: já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E quando eu começo a pensar a respeito desse texto, de com Jesus, isso que é viver, a minha pergunta para você nessa manhã foi a pergunta que eu tenho me feito durante esses dias: o que é viver? Alguns acreditam que viver é poder passar por essas enfermidades, essa enfermidade agora do nosso tempo, a pandemia, o Covid, e estar vivo. Outras pessoas saber viver é poder pagar as contas. Outras pessoas pensam que viver é ter um emprego novo, é constituir uma família. Saber viver é de repente não viver metido em confusão. Cada um tem uma filosofia a respeito de como é viver. Mas conforme o texto de Gálatas, ele vai nos dizer que a vida que nós devemos viver, ela foi gerada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E quando a gente pensa nisso, e quando a gente começa a pensar a respeito desse viver que foi gerado através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu me lembro de um personagem que fez valer esse texto em toda a sua essência. E viver o Evangelho, viver essa vida com Cristo, ela não pode ser uma vida simplesmente baseada em achismos ou baseada numa fé que vem do outro, mas ela tem que ser uma fé que venha do meu coração, acreditando que aquilo que Deus fez, ela me habilita a viver uma vida independente das circunstâncias que estamos vivendo. Porque nós podemos viver muitas coisas no nosso dia a dia, mesmo passando por circunstâncias difíceis, mas sabendo que Cristo está conosco todos os dias. E quando eu penso nisso, eu me lembro de um personagem, e se encontra lá, convido meus irmãos a abrirem lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos de oração, Atos como os irmãos entenderem o que significa o livro de Atos, meus irmãos. Eu tenho feito uns estudos a respeito do livro de Atos e tenho buscado muitas informações a respeito desse livro, e eu tenho parado muito para pensar a respeito sobre os atos de oração, que muitas das coisas que aconteceram naquela igreja, naquele tempo, elas só aconteceram porque aquela igreja orava. E fruto dessa oração é esse personagem que nós vamos estar conversando nessa manhã, um personagem que entendeu que viver com Jesus é ter uma vida plena, em toda a sua essência. E eu convido os irmãos para abrir lá no capítulo 7 de Atos, no capítulo 50, no versículo 51 até o verso 60. E diz assim o texto: povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, o qual os profetas e os seus antepassados não perseguiram? E eles mataram aqueles que pediam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram.
ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes com ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, e lançaram-se todos contra ele, e o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava ao Senhor: Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considerem culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Estevão é o nosso personagem que soube viver a vida de sua forma totalmente plena. É muito interessante que quando você começa a estudar um pouquinho a respeito da vida de Estevão, você vai ver que ele era um homem diferenciado. No capítulo 6, quando ele é convidado para poder cuidar da causa das viúvas, dos órfãos, que estavam passando por algumas dificuldades naquele tempo, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus, os 12, queriam saber como é que resolveria aquelas questões. E uma coisa muito interessante, antes de falar a respeito de Estevão, é que a igreja naquele tempo, mesmo passando por essas dificuldades, porque a igreja cresceu demais e começou a ter uma demanda de muitos outros problemas, a igreja ela não recuou, mas a igreja ela avançou. A igreja ela não se acovardou, mas a igreja ela se pôs de pé e ela foi em direção a tudo aquilo, a todas as promessas daquilo que Cristo tinha, tudo aquilo que Cristo já tinha projetado para essa igreja. E o texto do capítulo 6 de Atos vai dizer o seguinte: por isso os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passemos a eles essa tarefa, e nos dedicamos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos os que escolheram Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procório, Nicamor, Timor, Parméias, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Então você vai ver que é muito interessante que o autor, Lucas, quando ele está escrevendo isso, ele faz questão de enfatizar que Estevão não era um jovem que sabia viver na forma normal. Ele não era um jovem que vivia simplesmente o que todo mundo vivia. Ele era um jovem que sabia viver algo extraordinário. Ele era um jovem cheio de fé e cheio de sabedoria. Era um homem diferenciado. E é muito interessante que você vai continuar lendo o texto. A Bíblia vai falar lá no versículo 8: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas, sinais entre o povo. Contudo, se levantou oposição dos membros das sinagogas e dos libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia à Ásia. Homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão não era uma pessoa normal. Estevão não era um discípulo normal, não era um crente normal. Ele era uma pessoa que soube se relacionar de forma plena com o Espírito Santo de Deus. Esse sabia viver. A minha pergunta para você hoje é: você sabe viver essa vida que você acabou de ler lá em Gálatas 2:20 e que Estevão, como exemplo, está nos dando? Em Gálatas 2:20 vai dizer que eu já não vivo a vida que eu vivia, mas eu vivo agora pela fé no Filho de Deus. Uma vida que, se preciso for dar a minha própria vida para testemunho e para o avanço do Evangelho, faria. Estevão foi esse jovem. Ele foi essa pessoa que fez essa escolha. Ele viveu de forma plena o texto de Gálatas 2:20. E é muito interessante que quando você começa a ler mais um pouquinho a história de Estevão, porque ele só tinha que cuidar das mesas, ele só tinha que cuidar da causa das viúvas, ele só tinha que cuidar dos órfãos, ele só tinha que cuidar das demandas que haviam naquela igreja de Atos, no início daquela igreja.
Mas o que acontece? A Bíblia fala que ele, além de fazer tudo isso, ele fazia sinais e prodígios. A Bíblia fala que ele pregava a palavra, ele fazia coisas além daquilo que ele foi designado a fazer, porque o relacionamento dele não se limitava a algo simples, ele queria fazer algo a mais, porque ele queria viver uma vida plena com Jesus. Com Jesus, isso que é viver. Era uma filosofia própria de Estevão. Se eu for pegar o tema dos irmãos e for pensar a respeito da vida de Estevão, ele entendia que para viver, ele tinha que viver isso, por causa de Cristo. E uma coisa muito interessante, que quando Estevão ele é confrontado, e a Bíblia vai falar no capítulo 7, ele vai ser preso por uma falsa acusação, assim como foi com Jesus, falso acusado, sem provas, sem testemunhas, inventaram, compraram, e ele foi acusado. E é uma coisa muito interessante, porque um jovem como Estevão poderia ter feito tantas outras coisas, ele poderia ter dado uma desculpa, ele poderia ter pensado qualquer outra coisa, ele poderia ter tentado conversar e tentar sair daquela situação, escapar, tentar fugir, pedir ajuda, me tirem daqui que eu não quero morrer. Mas a Bíblia vai falar que, mais uma vez, confirmando aquilo que Cristo faz na vida da pessoa, Estevão ele não se acovardou, mas ele avançou. E quando ele avança, ele começa a dar testemunho de tudo aquilo que Deus vinha fazendo desde os tempos passados até aquele presente tempo. Ele vai falando de todas as maravilhas que Deus fez através dos tempos entre Abraão, e vai falando sobre Jacó, José, e vai falando de Davi, e ele vai falando de todos os livramentos e todo o cuidado que Deus estava tendo com eles, que tiveram com o povo de Israel naquele tempo, e continuaria tendo. E uma coisa muito interessante é porque ele poderia ter dado muitas desculpas. Tá bom, eu não vou mais pregar esse evangelho, vocês estão corretos, eu vou viver uma vida aqui, eu vou trabalhar ali, eu vou ser pescador, eu vou ser carpinteiro, eu vou vender tendas. Ele poderia ter dado tantas desculpas e ter saído fora, mas ele não abriu mão daquilo que Deus estava dando para ele, que era uma unção diferente, era algo diferente para ele. Deus estava revestindo Estevão de tamanha sabedoria e autoridade para que ele pudesse testemunhar. E uma pessoa que já tinha experimentado aquilo que Deus pode fazer, não consegue mais olhar para trás. Quando você tem uma experiência com Deus, e Deus ele age na sua vida de tal forma, você não consegue mais tentar viver uma vidinha como você vivia antigamente, mas você quer avançar porque você quer conquistar muito mais, você quer avançar porque o Evangelho precisa alcançar outras pessoas. Então você não se acovarda, você simplesmente avança. E Estevão foi esse homem, e ele começa a dar o seu testemunho, ele começa a falar, e o versículo que eu usei como base para a nossa mensagem desse dia, foi os versículos de 51 até o 60, porque Estevão, ele vai e ele confronta esses homens, e uma coisa muito interessante que Estevão começa falando um discurso assim como o de João Batista, que não tinha vergonha e não tinha medo das consequências que poderiam acontecer por falar a verdade contra o pecado, porque ele confrontava o pecado. Nós estamos vivendo hoje numa geração em que as pessoas não querem serem confrontadas em relação ao seu pecado. As suas atitudes erradas, elas não podem ser confrontadas, porque senão vai ficar chato, porque senão vai desagradar um, vai desagradar outro. A gente vai perder o benefício disso, vai perder o benefício daquilo, e às vezes nós nos acovardamos. Mas a Bíblia vai falar que esses homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens diferentes do seu tempo, eles avançavam. E isso é viver com Jesus, é avançar, é testemunhar. Cristo em nenhum momento ele se acovardou, mas ele sempre confrontou o pecado, ele sempre mostrou a verdade. E Estevão ele começa falando, povo rebelde e obstinado, assim como João Batista, raça de víboras. E ele vai usando essas palavras, e o texto vai dizer o seguinte, povo rebelde e obstinado de coração e ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não obedeceram. Aí eu começo a pensar algo, irmãos. Quanta coisa Deus não tem nos falado, quanta coisa Deus nos tem ministrado no nosso coração, e a gente tem resistido.
Às vezes Deus está falando verdades para a gente que só eu e você sabe, só eu e você sabe não, só você e Deus sabe. E às vezes a mensagem está sendo pregada e aquilo te causa um incômodo naquele momento, mas aí você volta para casa e não toma uma decisão de mudar a sua posição. Se você quiser saber o que é viver, e se você nunca teve essa oportunidade para você mesmo, porque Jesus não precisa de oportunidade para entrar na sua vida. Ele não precisa que você dê uma oportunidade para ele. É você que tem que dar uma oportunidade para que ele mude a sua história. E isso tudo vai fazer sentido viver se você entregar sua vida a Jesus. Se você reconhecer que um dia ele morreu por você. Se você reconhecer um dia que você é pecador, que você precisa dele no seu coração, que você precisa se arrepender dos seus pecados, para que você viva uma nova vida, aí isso aqui vai ter sentido para você. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu já vou ser uma pessoa, não vou ser mais uma pessoa medíocre, mas eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e da graça de Deus, e vou falar com autoridade quando for confrontar o pecado. E a Bíblia vai falar que Estevão era essa pessoa. E no versículo 54 ele vai dizer: e os ouvindo isso ficaram furiosos e rangeram os dentes. E é muito interessante que quando a gente pensa em ranger os dentes, você imagina uma pessoa que ela está com muita raiva. Quando às vezes a gente às vezes falam coisas para a gente que a gente não quer ouvir, mas aquilo nos causa algo dentro do nosso coração que nos revolta. A nossa vontade às vezes eu vou apertar o pescoço dessa pessoa. Às vezes passamos por isso. E quando Estevão está falando, eles estavam com raiva de Estevão, porque aquilo que Estevão estava falando era verdade. Eu lembro de uma experiência em que uma vez eu estava na casa de uns irmãos aqui no Rio, e a gente estava brincando na mesa, sentado, estava eu, meu amigo, a irmã dele, os pais dele estavam lá, e a gente estava brincando, e a irmã desse meu amigo começou a brincar comigo. E começou a falar uma porção de coisas, começou a chacoalhar, começou como diz a linguagem popular, começou a me zoar, a me trollar, como diz dia de hoje, né? E eu lembro que quando ela falando, chegou uma hora que eu falei algo que foi profundo, foi direto na alma dela. Eu fiz uma brincadeira com ela que ela não gostou de jeito nenhum. E a reação dela foi pegar um copo de Guaraná e tacar na minha cara. Graças a Deus que foi só um Guaraná, que poderia ter sido uma pedra, assim como Estevão recebeu. Porque às vezes nós falamos algo que vai lá no fundo do nosso coração e bate. E essa batida no nosso coração às vezes nos incomoda. E uma coisa muito interessante que ele vai falar, ele continua falando a respeito disso, de Estevão, de falar ao fundo e bater e confrontar. No versículo 58 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos e viu a glória de Jesus. Viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Eu estava pesquisando um pouquinho no texto que ele vai falar que são homens de dura cerviz. No grego, a dura cerviz vai dizer o seguinte, que é aquele touro que ele não consegue, ele tem um pescoço muito duro, muito grosso, e você não consegue controlar ele nem para a direita e nem para a esquerda. Ele é incontrolável. Estevão, quando está falando isso para esses homens, naquele tempo, eles estão dizendo a vocês, são pessoas que a gente não consegue, vocês não obedecem às palavras de Deus, que quer controlar a vida de vocês querem viver do jeito que vocês acham que tem que viver. E o texto vai dizer que quando Estevão faz essa comparação, e ele vai falar a respeito disso, e ele vai falando que eles ficaram furiosos contra ele, a Bíblia vai falar que é como se o Espírito Santo enchesse o coração de Estevão e falasse assim: Estevão, o seu ministério você já cumpriu. E você vai entender quando você chegar aqui ao céu, eu vou mostrar para você o que vai acontecer. E a Bíblia vai falar nesse versículo 58 que eu acabei de ler. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Com Jesus, isso é viver. Você poder contemplar e ver aquilo que está separado para você desde o dia que você aceitou a Jesus, desde o dia que você convidou Jesus para entrar no seu coração e você começou a saber viver e sabendo que a sua vida não é aqui nessa terra, mas a sua vida é lá no céu com Jesus. E Estevão viu isso. E eu fico muito imaginando alguma coisa, eu gostaria que você parasse para pensar só nesse detalhe, a respeito de um homem diferente para o seu tempo, é que Estevão,
ele viu o Senhor de pé, à direita de Deus. Ele viu o Senhor Jesus de pé. Algumas vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Ele está sentado à direita. Mas para Estevão, a Bíblia vai falar, o autor vai dizer, que ele viu o Senhor Jesus de pé. Você já imaginou você um dia ser recebido pelo Senhor de pé? É saber viver uma vida aqui nessa terra de uma forma tão plena, que o Senhor Jesus Cristo está lá. Vem, meu filho, que eu estou te esperando, de pé. Um discípulo diferenciado, um homem diferenciado por seu tempo, um homem que soube viver. Você quer viver isso que Estevão viveu? Seja cheio do Espírito Santo. Confronte o pecado. Não se acomode, confronte aquilo que às vezes afastam você de Deus, afasta você do seu desenvolvimento, do seu crescimento, mas viva uma vida plena. Viva uma vida que faça você ter alegria todos os dias de viver com Cristo. E é muito interessante que o texto no versículo 57 vai dizer, mas eles tamparam os ouvidos. Tampar os ouvidos já era uma coisa natural daquela gente. Tampar os ouvidos já era uma coisa natural que eles já estavam acostumados a fazer, porque eles não queriam ouvir a verdade. E quando às vezes nós estamos sendo confrontados com a verdade, às vezes nós não queremos ouvir, nós tampamos os nossos ouvidos para poder não ouvir Deus falar. E eles davam gritos e lançaram-se juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés do jovem Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Um homem que sabia viver, que meio às circunstâncias difíceis, ele ainda conseguiu clamar ao Senhor por a vida daqueles que estavam fazendo mal contra ele. Será que quando as pessoas estão nos maltratando, elas estão nos agredindo com palavras, com ações, a gente tem orado por elas para que o Senhor perdoe os seus pecados? E o Senhor Jesus, ele ora e diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não considere culpados de pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão perdoou aqueles homens, porque era um homem cheio da graça do Senhor. Um homem que recebeu a graça do Senhor, ele conseguiu distribuir a graça do Senhor para as outras pessoas daquele tempo. E uma coisa que eu gostaria que você entendesse a respeito da morte de Estevão, como eu falei, para a gente já concluir, é que algumas coisas aconteceram após essa morte. Após a morte de Estevão, Filipe foi levado pelo Espírito Santo e ele pregou ao eunuco e o eunuco se converteu. No capítulo 8, no capítulo 9 a gente vai ver a conversão de Saulo. No capítulo 11 em diante você vai ver a formação da igreja de Antioquia. E você vai vendo aquilo que Deus foi fazendo através daquela igreja. Quer dizer, no capítulo 11 tem a primeira viagem missionária de Pedro e logo depois você vai ver a formação da igreja de Antioquia. Tudo isso aconteceu porque um homem como Estevão entendeu que com Jesus isso é viver. Ele entendeu que a sua morte poderia fazer muitas outras coisas acontecerem. Ele não se preocupou com ele, mas ele se preocupou com aquilo que Deus já tinha prometido para ele em seu coração, que teria uma vida plena fora daquela terra, que a vida que tinha separado para ele viver não seria naquele tempo, mas seria num outro tempo. A minha pergunta para você hoje é, com Jesus, isso é viver para você? Você estaria disposto a viver como Estevão viveu? Pense nisso. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos por esse tempo em que nós estamos aqui junto com os irmãos da Congregação Missionária de Quintino. Que Tu possa estar abençoando a cada um que estará ouvindo essa palavra. Que Tu possa estar confrontando a cada coração. Mas acima de tudo, Deus, que haja uma mudança de decisão. Que haja, Pai, um desejo de querer viver como Estevão, como João Batista, como tantos homens que deram a sua vida em prol do Evangelho. E que nesse tempo difícil que nós temos vivido, Deus, homens e mulheres possam se levantar cheios do Espírito Santo, do poder e da graça do Senhor, para que possam testemunhar desse Evangelho de forma plena, Deus. Te agradecemos, Deus, pelas Tuas misericórdias. Te pedimos, ó Deus, que Tu possas abençoar, cuidar
e nos dá, Senhor, as oportunidades que precisamos, Deus, para testemunhar do Senhor. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, fiquem na paz, até uma próxima oportunidade.